Quando você estiver assistindo esse vídeo, será 16 de janeiro de 2026, ou seja, uma sexta-feira. Nesse canal, a gente vai estabelecer uma regra. Toda sexta-feira a gente vai comentar alguma notícia bizarra do esporte. E não tem nada mais bizarro no mundo esportivo e no mundo do futebol brasileiro do que a situação do São Paulo Futebol Clube. Nada. Desde água vazando pelos departamentos do São Paulo até conselheiro recebendo carro de presente, basicamente tudo aconteceu durante a gestão do Júlio Casares. E eu avisei. Quando eu estava lá no meu canal pessoal, lá no @Eduardo Moreira, eu gravei um vídeo onde eu literalmente pedi para o senhor Júlio Casares pedir para cagar e sair. E ele não me ouviu. E aí agora, em 16 de janeiro de 2026, o São Paulo tem todas as possibilidades de protagonizar talvez o seu episódio mais constrangedor e ao mesmo tempo mais decisivo de sua história. Porque hoje, sexta-feira, 16 de janeiro, será votado, analisado o processo de impeachment do Júlio Casares, que é o homem hoje que pode ser definido como o cara do batom na cueca. Porque é tanta coisa acontecendo que tem as digitais dele de alguma forma, e por uma questão jurídica, eu sou obrigado a dizer que ele é suspeito, que existem vários indícios, que está sob investigação do Ministério Público, a Polícia Civil está investigando, porque, pelo amor de Deus, né? O cara supostamente recebeu vários depósitos em dinheiro em dias, semanas alternadas, dias consecutivos, uma movimentação bancária incompatível com seus ganhos ao longo dos últimos anos, onde ele ganhou uma quantidade obscena de dinheiro que passava longe de ser, como que eu posso dizer, de ser compatível até mesmo com a atividade profissional dele, e lembrando sempre que, em teoria, ele não tinha que receber um salário como presidente do São Paulo, ele não tem que ter lucros por ser presidente de um clube de futebol. Em tese, ele não poderia lucrar com isso, mas aparentemente o COAF foi lá e identificou um dinheiro entrando que ele diz que pode provar. Vamos esperar que ele apresente as provas. E aí é complicado, né? Porque se ele apresenta provas agora, como é que fica o imposto de renda dele? O que foi que ele fez no imposto de renda dele? Será que está tudo declarado para a Receita Federal? Ou a Receita Federal vai ter que ir para cima dele? Sem falar, e é tão bizarra a situação do São Paulo, isso porque eu não falei do início do Campeonato Paulista. Nem do início e nem da sequência. Fica até o final do vídeo, porque no final eu falo como a situação de São Paulo é desesperadora com apenas um jogo. Um jogo, e perdeu para a dominatrix do São Paulo, que é o Mirassol. É tão patética a situação de São Paulo Futebol Clube que a gente tem como parte desse escândalo todo aquele lance da ex-esposa do Casares alugando um camarote da presidência que não poderia ser alugado. E quando há o trelelê com a pessoa para quem ela alugou o camarote, tinha o lance dos ingressos, que literalmente a mulher, na mão grande, foi lá, tomou os ingressos da mão da mulher, da ex-mulher do Júlio Casares, e saiu correndo. Cara, é surreal. É simplesmente surreal. Eu penso o seguinte: parte dos conselheiros do São Paulo vivem na Idade da Pedra. A gente sabe que existem os tais dos conselheiros vitalícios, os que a gente chama de cardeais. São aquelas pessoas já com muito tempo de clube, muito tempo de vida, que ficam com aquela mentalidade do Juvenal Juvencio, repetindo aqueles jargões. Eu consigo até imaginar a voz desses caras moles, um tom tanto quanto suspeito de consumo de algumas substâncias um tanto quanto problemáticas, e os caras lá dizendo: nós somos um clube soberano, nós somos o magnânimo, eu conquistei 3 campeonatos brasileiros seguidos. E aí pagam o pato Paulo Autuori, pagam o pato Muricy Ramalho. Muricy Ramalho ficou doente com toda a pressão que ele teve no São Paulo, porque
muitos na diretoria do São Paulo entendiam que ganhar a Libertadores era obrigação, que São Paulo tinha que ganhar a Libertadores a todo custo, sendo que nunca foi um torneio fácil. Parece que eles se esqueceram do que o próprio Tele Santana passou, e outro que ficou doente em São Paulo, meu Deus, que o próprio Tele Santana passou para conquistar a primeira Libertadores. Eles se esqueceram disso, pelo amor de Deus. Então é um pessoal que está com a mente lá no passado, um passado que não existe mais. E aí a gente dá o azar de ter como presidente do clube esse tipo de ser humano abjeto, um ser humano que, pelo amor de Deus, e sempre dá merda quando você pensa muito mais em você do que no coletivo, não é mesmo, Júlio Casares? Um ser humano que não só trocou os pés pelas mãos, que aparentemente fez mais do que isso. Utilizou as mãos para outra coisa. Para outra coisa tão ilícita do que aquilo que muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo fazem no banheiro longe dos pais e da mãe. Vocês estão salvos. É muito pior que o Júlio Casares fez. E agora, a oposição, que também agiu como o marido traído que pega a esposa no sofá da sala, transando com um negão loucamente de 4, e aí o cara calmamente manda o sofá embora. A oposição do São Paulo durante muito tempo agiu dessa forma, porque entendia que o poder era cíclico, que poderia se valer do mesmo jogo de interesses e que, ao assumir o poder, poderia aproveitar de todas as brechas que já estavam estabelecidas no São Paulo. Essa mesma oposição agora decidiu agir, fazer alguma coisa, porque se não fizer nada agora, o São Paulo será rebaixado no Campeonato Brasileiro de 2026. No final do ano passado, no meu canal pessoal de vídeos, eu falei que, apesar do São Paulo ter se salvado no Brasileiro de 2025, o projeto Série B 2027 começou ali no final do ano. Na verdade, no meio do ano, quando foi eliminado na Libertadores da forma como foi. E o São Paulo há muito tempo não está merecendo jogar Libertadores. É um futebol pobre, é uma continuidade de trabalho que não rende fluxo, e eu tento o tempo todo, neste momento, eu não digo relativizar, mas poupar o Hernan Crespo, porque que barata voa que está no São Paulo, né? Eu tentei segurar a barra do Zubeldia até o quanto foi possível, mas aí os resultados não ajudaram. E Zubeldia é parte do problema por conta do rebaixamento, por conta da eliminação da Libertadores no ano passado. Cara, eu já tô pensando no São Paulo na Série B. E digo mais, e aí falando, só para terminar o vídeo, falando de forma breve sobre o Campeonato Paulista. Fomos surrados pelo Mirassol de novo. Eu não sei quantas vezes mais o São Paulo vai perder para o Mirassol, porque é a grande criptonita do São Paulo. E nada contra o Mirassol, e não vou criticar o time do interior paulista. Afinal de contas, o resultado é crível e normal. O Mirassol vai disputar uma Libertadores em 2026 e o São Paulo vai brigar para não cair. Tanto no Campeonato Brasileiro, quanto no Campeonato Paulista, porque o regulamento mudou pela necessidade de calendário. Tá um campeonato de tiro curto. E aí o que acontece? A sequência do São Paulo enfrentar o São Bernardo, algo que aconteceu ontem. Eu não vi o resultado, não sei o que aconteceu. São Bernardo, processo de impeachment. Aí tem o Corinthians e depois, mais adiante, tem a Portuguesa, Corinthians, Portuguesa e, se eu não me engano, Palmeiras e Santos. São Paulo enfrenta na primeira fase do Paulista todos os seus grandes rivais, todos os grandes oponentes. E se tomar uma pancada atrás da outra, corre sério risco de ser rebaixado no Campeonato Paulista. E aí não vai ter gambiarra de regulamento que vai salvar o São Paulo. É bom mesmo que o Conselho, a oposição, Jesus Cristo, Rambo, Braddock, seja lá quem for que vai atuar em relação ao processo de impeachment do Júlio Casares, que faça alguma coisa já, agora, porque não dá mais. Não dá mais para esse verme ficar destruindo o São Paulo da forma como ele está fazendo. Porque vai ser uma imensa alegria para os rivais, para os adversários, ver o São Paulo não só sendo destruído,
como sendo rebaixado. E há muito tempo eu estou dizendo que isso vai acontecer. Eu volto aqui para comentar sobre o que aconteceu nessa reunião da diretoria, reunião do conselho, enfim, que analisou o processo de impeachment do Júlio Casares e comento a decisão de alguma forma. Prometo tomar um pouco de suco de maracujá ou comer a própria fruta, porque diabetes, né? Para tentar ficar o mais calmo possível para comentar sobre o resultado. Eu espero que seja o resultado que eu espero. Espero que seja o resultado que eu espero. Eu espero isso. Caso contrário, vou ligar o meu modo dia de fúria no segundo ou terceiro vídeo desse novo canal. E aí não vai ficar legal.